Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Ministério da Saúde do Brasil e a OPAS Brasil também por permitir que eu conseguisse colocar esse tema, né, de prevenção e controle de infecção é, na proteção da saúde dos trabalhadores, numa discussão sobre recursos humanos em saúde, né, que é muito importante e é muito oportuna, e também principalmente porque, principalmente agora na última fala do Dr. Mário, mas também a doutora Pilar e o Dr. Adrigó, colocaram, né, sobre a questão da expansão dos recursos humanos e, ao mesmo tempo, como proteger esses recursos humanos de agentes infecciosos, e no caso, Covid-19, né? Então, o que eu gostaria de discutir seria a implementação dos componentes essenciais de prevenção e controle de infecções na proteção da saúde de trabalhador, apresentar a vocês esse marco conceitual, não é, da implementação dos programas de controle de infecção. Esse marco conceitual, ele é uma política de saúde pública, né, mas é muito difícil falar da implementação dessa política de saúde pública. Desculpe aqui que eu não estou conseguindo passar. Consegui. É muito difícil falar de uma implementação de uma política de saúde pública, qualquer que seja essa política, né? Seja da ampliação dos recursos humanos em saúde, seja da dotação de requisitos mínimos para esses profissionais de saúde poderem trabalhar, ou até mesmo a implementação desses componentes de prevenção e controle de infecção, numa região como a nossa, que é politicamente, socioeconomicamente, né, instável e sujeita a muitas vulnerabilidades, né? Então, a implementação desses componentes fica difícil ou comprometida, seja porque não se tem um recurso econômico disponível, ou a vontade política, ou até mesmo a competição com outras políticas de saúde. Mas eu acho que agora, finalmente, não é, com a pandemia de Covid, eu acho que os tomadores de decisão, eles atentaram e acordaram um pouco para a importância da implementação das políticas de controle de infecção, não só aos níveis nacionais, né, dos ministérios de saúde, como também dos estabelecimentos de saúde, né? Eu trago aqui um relatório que saiu da CEPAL, no mês de julho, ou acho que foi no final do mês de julho, colocando justamente isso, né, que a nossa região já vive uma bolsões de desinvestimento em saúde, em queda do produto interno bruto, né, e tudo isso com a pandemia piora ainda mais esses investimentos em saúde, e isso tem muito a ver com essa formação também vai influenciar na formação dos recursos humanos em saúde. Não vou entrar em detalhes com relação aos dados, primeiro porque os dados que são reportados pelos países são dados que certamente estão subestimados, né, porque cada país reporta de uma maneira. O doutor Mário já colocou isso muito bem claro. Mas, de maneira geral, o que nós temos aqui de informação, e eu queria trazer essa informação para vocês, porque é importante saber quem é o trabalhador de saúde que está exposto ao Covid, né, e que é infectado pelo vírus, e que está sob risco, né? Então, nós temos aqui ao redor de 1.100.000 casos de trabalhadores de saúde infectados pelo vírus, e ao redor de 3.100 óbitos, né? E aí é sempre aquela velha história de quem é o profissional de saúde que é acometido por qualquer enfermidade infecciosa, doença infecciosa, ou qualquer outra carga no ambiente de trabalho, né? É a mulher na sua faixa etária dos 30 aos 49 anos de idade, né? E aí, se vocês
se a gente pensar que, como o Dr. Mário comentou na fala dele, que esses profissionais também podem ter comorbidades relacionadas, isso pode piorar ainda mais a carga e a incidência da doença nesses profissionais de saúde, diminuindo ainda mais os recursos humanos disponíveis para enfrentamento de não só de Covid, mas também de outras, eh, de outras situações de saúde, né? É, esse slide aqui é muito parecido, eu acredito que tanto o doutor Mário quanto eu fomos a mesma fonte. É um relatório da OMS que foi publicado no começo de abril, é, que tentava levantar um pouco dos riscos ocupacionais para as infecções por Covid nos ambientes, nos estabelecimentos de saúde, né? Então, é aquilo que já foi comentado, né? É o profissional de saúde que não suspeitava de maneira precoce que um paciente estava infectado com vírus, ou profissional de saúde que trabalha numa área de alto risco, por exemplo, uma terapia intensiva, unidade de terapia intensiva, ou então uma emergência, né? Trabalhadores de saúde com longas cargas de trabalho, e aí entram algumas questões relacionadas a, a, ao é, a implementação das políticas de prevenção e controle de infecção, né? Seja por práticas subótimas de controle de infecção, principalmente higiene de mãos, né? Isso é muito importante no enfrentamento do Covid, já que é uma doença de transmissão por contato, né? A falta ou então o uso inapropriado do equipo de proteção pessoal, trabalhadores de saúde com treinamento insuficiente, né? E também trabalhadores de saúde expostos por longos períodos de tempo com pacientes com Covid-19. No meio do ano saiu essa revisão da Cochrane sobre as barreiras e os facilitadores, né, para adesão dos trabalhadores de saúde às práticas de prevenção e controle de infecção, né? E o resumo da história dessa revisão é basicamente o que a OMS coloca aqui nesse relatório de abril, não é? Muitas vezes os trabalhadores de saúde, né, os recursos humanos em saúde, eles não são adequadamente capacitados, né, nas práticas, em qualquer prática. As diretrizes que estão disponíveis, nem sempre elas abarcam todos os trabalhadores de saúde, né? Ainda hoje, quando se fala de trabalhador de saúde, você pensa no binômio médico-enfermeiro, né? Você esquece dos outros profissionais de saúde e esses outros profissionais de saúde também precisam ser envolvidos nessas capacitações, eles precisam ser informados, né? E também a questão do acesso não só ao acesso à infraestrutura, né? Uma infraestrutura adequada, seja água e sabão, ou equipamento de proteção individual, ou então trabalhar num estabelecimento de saúde com condições mínimas para proteção desse trabalhador de saúde. E também saiu no final de julho ou agosto, não me lembro da data agora, mas saiu essa revisão, essa revisão sobre fatores de risco e epidemiologia de Covid-19 nos trabalhadores de saúde, não é? E também essa revisão traz a mesma conclusão que os outros dois artigos já comentavam, né? Já relacionavam. Trabalhadores de saúde, no contexto da pandemia, referindo sinais e sintomas de depressão, de ansiedade, de outros distúrbios psicológicos, né? A questão de que, mais que clara, de que o uso de equipamento de proteção individual reduz o risco de infecção desse trabalhador de saúde, não é? Principalmente com o uso de máscaras, com o uso de luvas, né? E a higiene de mãos, e algumas atividades com risco aumentado de exposição, também influenciando na carga da infecção nos trabalhadores de saúde. E a principal conclusão dessa revisão foi de que os trabalhadores de saúde eles precisam ser treinados
não é? Nas boas práticas de prevenção e controle de infecção, eles precisam ser orientados também para diminuir a sua exposição, o seu risco de exposição ao vírus. E aí, entrando na questão dos componentes básicos de controle de infecção, né? Esse é um marco conceitual que foi lançado pela OMS em 2017. Foram 2 anos de discussão desse marco conceitual, e esse marco conceitual, ele coloca o programa de controle de infecção como um pacote, né, de medidas que devem ser implementadas na sua totalidade, não somente, não todas de uma vez, porque isso é inviável, a prática mostra que a implementação de todos esses componentes, ela não deve acontecer ao mesmo tempo, porque isso vai competir não só com recurso, mas também com um profissional de saúde, né? Não só com recurso financeiro, mas com um profissional de saúde, e são oito componentes básicos, né? O aspecto do programa de controle de infecção, tanto ao nível nacional quanto ao nível do estabelecimento de saúde. Isso tem que ver muito tem a ver muito com a questão da governança, né, que os outros colegas comentaram muito sobre isso, mas também a implementação das diretrizes, a educação e treinamento, as práticas de vigilância nos estabelecimentos de saúde com foco em redução das infecções relacionadas à assistência em saúde, as práticas de avaliação, de segmento, de feedback dessas políticas, né? E condições que permitam a implementação desses componentes, né? Seja um estabelecimento de saúde que tenha uma dotação de cama adequada, uma razão de profissional de saúde para paciente adequada, e também tudo isso sendo envolvido por um conceito que são as estratégias multimodais, que serve não só para a implementação dos componentes essenciais, mas também para qualquer outra implementação de política em saúde, né? Quem está implementando a política precisa promover um ambiente adequado, uma cultura de mudança, não é? Aceitar mudanças, retroalimentar o sistema e educar o profissional de saúde. Eu não vou entrar em detalhe em todos os componentes essenciais, porque eu vejo que nessa discussão de recursos humanos e saúde ocupacional e prevenção e controle de infecção, alguns dos componentes não se aplicam, e, caso contrário, eu ia ficar umas 2 horas falando aqui. Então, rapidamente, eu queria apresentar a vocês os componentes que eu considero que são fundamentais para a proteção do trabalhador de saúde no que diz respeito à prevenção e controle de infecções, né? Então, como eu havia comentado, esse primeiro componente, ele diz respeito à implementação dos programas de controle de infecção, tanto ao nível do Ministério da Saúde, né, que quem vai fazer as diretrizes, ditar as práticas, as políticas em saúde, mas também que os estabelecimentos de saúde tenham também os seus programas locais de controle de infecção, justamente para fazer o segmento próximo dos trabalhadores de saúde e das práticas. Aqui, nós temos os resultados preliminares, que ainda não foram publicados, do estado da implementação dos componentes dos 8 componentes na região das Américas, né? Então, vocês podem ver aqui que 26 países, né, 26 estados membros, eles participaram dessa pesquisa, e foram incluídas 609 estabelecimentos de saúde. O que eu trago aqui são os dados dos 26 estados membros que participaram, né? E vocês podem ver que, de maneira geral, eu não trouxe dados anteriores, mas, de maneira geral, houve uma melhora na implementação destes componentes, né? E o que interessa aqui nesse momento é a implementação do componente 1, né, que é o componente da implementação dos programas de controle de infecção, da governança, né? Nós vemos que a média da região é de 70%, e isso mostra que há espaço para ampliar os programas nacionais de controle de infecção. Mas aí pensar também, quando eu comecei a minha fala, de que há toda uma instabilidade política, social e econômica na região, que dificulta algumas vezes a implementação destas políticas.
Com relação às diretrizes, aos protocolos, né, para prevenção e controle de infecção, também a recomendação é de que tanto o nível nacional quanto o nível dos estabelecimentos de saúde precisam ter protocolos, né, com lineamentos para sobre as boas práticas em controle de infecção, não só para reduzir as infecções relacionadas à atenção em saúde, mas também a resistência antimicrobiana e, é, e também englobar outros trabalhadores de saúde que não aquele binômio de sempre médico enfermeiro, né? Aqui também eu trago uma revisão que nós fizemos aqui, mostrando os Estados-membros que estavam reportando diretrizes para controle de infecção no contexto de Covid, né? Agora, em setembro deste ano, todos os Estados-membros da região já tinham guias para diretrizes, né? Para a implementação sobre os aspectos de prevenção e controle de infecção em Covid-19. Agora, o que nós estamos fazendo é um exercício de ver a qualidade dessas diretrizes para ver como podemos colaborar com os países na melhoria das recomendações e também para tentar reduzir essa carga de infecção nos trabalhadores de saúde. E também que tem esse terceiro componente, que é o componente da educação e do treinamento, né, e treinamento em serviço. Esse é um componente muito importante que tem a ver também com a tradução do conhecimento, né, o que nós colocamos no papel, numa diretriz ou num protocolo, né, como fazer com que esse conhecimento chegue ao profissional que está na ponta, né, aquele profissional que está lidando com o paciente no seu dia a dia, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico que está na terapia intensiva, lidando ali com o paciente na beira do leito. Há cerca de um mês foi lançado pela OMS esse documento sobre as competências básicas para profissionais de saúde em prevenção e controle de infecção. Esse documento saiu só em inglês, por enquanto, mas é um documento muito interessante que coloca os requisitos mínimos que um profissional de saúde precisa ter, que o profissional de saúde que trabalha com prevenção e controle de infecção precisa ter para que ele possa atuar nesse campo de controle de infecção. E aí vem aquele componente que eu havia comentado, que é um componente transversal, né, e que aplica não só na implementação dos componentes essenciais em prevenção e controle de infecção, mas para qualquer implementação de política em saúde, que são as estratégias multimodais, né, que é a maneira que nós vamos utilizar, nós como tomadores de decisão, ou como formadores de políticas públicas, como que nós vamos fazer com que a implementação dessa política aconteça na prática, não é? Precisa ter uma cultura de aceitar a mudança, de ter uma estrutura adequada, não é? De ter um profissional de saúde capacitado, mas que também tenha condições, né? Então, eu trago aqui duas fotos de missões pelos países, de missões que eu fiz pelos países, né? Então, muitas vezes é muito difícil de falar que para o profissional de saúde que ele precisa fazer a higiene de mãos quando não tem dispensador de álcool gel ou quando o estabelecimento de saúde não tem acesso à água. Ou então, pedir para que o profissional de saúde não reencape agulhas, né? E faça um descarte adequado do material cortopunçante quando o estabelecimento de saúde não oferece condições para isso e o profissional também não é educado para isso ou não recebe o mínimo para poder colocar em prática essas atividades mínimas para a sua própria proteção e proteção também dos pacientes e do seu entorno. Também é muito complicado, não é, falar sobre implementação desses componentes de prevenção e controle de infecção em ambientes de saúde superlotados, não é, com dificuldade de leitos, pacientes dividindo a mesma cama, não é, e falta de recursos humanos, ou recursos humanos com
que recebem muito pouco pelo trabalho, então precisa estar envolvido em 2 ou 3 jornadas de trabalho. Então, tudo isso é muito difícil de ser implementado e precisa ser levado em consideração quando essas políticas vão ser discutidas. E finalmente, né, o último componente, que é o componente que é o componente 8 sobre o entorno, né, do estabelecimento de saúde, os equipamentos, os materiais, para implementação, para a realização adequada das atividades de prevenção e controle de infecção ao nível do estabelecimento de saúde, né? Nós falamos que um paciente com sarampo precisa ser isolado, que um paciente com tuberculose precisa ficar isolado, porque é uma doença de transmissão aérea, ou da mesma maneira que o paciente com Covid precisa ficar isolado, porque tem o mecanismo de transmissão da doença é muito semelhante a essas doenças, mas como que nós vamos colocar isso em prática quando os estabelecimentos de saúde não têm áreas específicas para isolamento destes pacientes, não é? Ou então não tem acesso à água, não tem acesso aos equipamentos mínimos para poder oferecer condições adequadas para que esse paciente seja isolado, para que ele não dissemine a doença, no estabelecimento de saúde e para que ele não dissemine a doença para outros profissionais de saúde e para sua família. Eu já estou terminando, que eu já cheguei aqui nos meus 20 minutos. Pensando nisso, sobre a proteção desses recursos humanos em saúde, no que diz respeito às práticas de prevenção e controle de infecção, nós desenvolvemos, né, validamos alguns documentos e adaptamos alguns documentos da OMS para o contexto da nossa região, documentos sobre requisitos mínimos, especificações técnicas para o uso dos equipos de proteção pessoal, e também um instrumento que não é o objetivo dessa discussão aqui, mas é um instrumento para avaliação do trabalhador de saúde exposto ao SARS-CoV-2, né, nos estabelecimentos de saúde, numa tentativa de direcionar as diretrizes, né, o mínimo que o trabalhador de saúde deve seguir quando ele é exposto ao vírus, no ambiente de trabalho, mas também no seu entorno comunitário. Esse aqui é o meu último slide, que é a conclusão, e o que está aqui nessa tabela é a minha opinião pessoal, do que eu tenho visto nesses 3 últimos anos trabalhando com o controle de infecção, na implementação desses componentes na nossa região, ainda que os componentes básicos de controle de infecção estejam incorporados em outras diretrizes para a promoção de qualidade, de acesso a serviços de saúde, é uma implementação difícil, não é? Porque muitas vezes falta o compromisso político dos Estados-membros e não existe os programas de prevenção e controle de infecção funcionais ao nível dos hospitais. É muito difícil traduzir o conhecimento das diretrizes para os trabalhadores de saúde e nós vivemos uma escassez de recursos humanos em saúde, então é muito difícil manter esse conhecimento ao longo do tempo. Tem alguém já com o microfone aberto, então entendi que eu vou parar, e eu paro por aqui. Obrigado.